Olá, amados. Um maravilhoso dia para todos nós. Hoje é 2 de maio de 2019. Vamos dar então continuidade aqui ao vídeo do tio Lu. Hoje, refutando tio Lu, parte 9. Tá certo? Vou virar aqui para vocês. Peraí. Vamos nós. Peraí. Acho que assim tá bom. Deixa eu botar assim, ó. Isso, acho que tá bom. Deixa eu só virar aqui assim um pouquinho pra cá, amados. Pra ficar mais ou menos certinho isso. Acho que assim tá bom. Acho que assim tá bom. Vou botar aqui pra vocês, tá? De diversos grupos, diversas tribos espalhadas pelo mundo. Ninguém foi feito para viver sozinho, ninguém foi feito para caminhar sozinho. Então a congregação é para justamente um estar ajudando o outro. Olha o que a palavra diz. Isso aqui é a palavra, gente, ó. Para quem acredita na Bíblia como verdade absoluta, ó. Não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns. Antes, admoestando-nos, ou seja, repreendendo, chamando a atenção uns dos outros, admoestando-nos uns aos outros, para que um não venha estar no pecado e o outro venha não fazer nada. É um ajudando o outro, é um levando o outro para a luz, é um tirando o outro do pecado, é um juntando com o outro e falando assim: meu irmão, você tá fraco, eu estou aqui para lhe ajudar em oração. Entendeu? Amados, dando uma pausa aqui, ele disse que tem que ir para a igreja para um ajudar o outro. Primeiro, a gente não precisa ir para a igreja para ajudar o próximo. Segundo, é um tirando o outro do pecado. Ora, quem nos tira do pecado é quem? É Yahushua. Ele que nos liberta. A gente não pode tirar ninguém do pecado, não tem como, isso não existe. O que a gente tem que fazer é anunciar a verdade, anunciar a promessa que Yahushua deixou para nós anunciarmos, tá certo? Anunciar que ele morreu, ressuscitou e que todo aquele que crê dele andar nele, como pastor, ele sendo pastor, sendo guiado por ele e sendo o templo do Espírito e andar no Espírito, já vai sair do pecado. Não vai mais ver pecando. Porque esse aqui que ele falou, tirar os outros do pecado, isso não existe. Até porque as pessoas que estão indo num templo de pedra estão em pecado. Por quê? Porque estão traindo o Criador, estão adorando Terrom no lugar de Yahweh. Tá certo? Por quê? Porque Yahweh, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco Yahushua. Então, como eles não habitam nesses lugares, o que a gente vai fazer lá? Então, hoje eu gostaria de ler com vocês, amados, 1 João 4. Vamos lá? Amados, eu quero que vocês prestem atenção, porque aqui a referência é do verso 1 ao 6, mas eu vou ler o capítulo todo, tá? De 1 João 4. E aí eu vou colocar um vídeo aqui do irmão Edinho, muito bom. Seu líder não é pastor. E aí depois, quando a gente lê esse capítulo todo, a gente avaliar a característica do que o apóstolo João tem falado de Yahweh, como ele aprendeu de Yahushua, e nós vamos ver se essa característica faz parte dos líderes evangélicos de hoje. Tá? Que eu vou colocar o vídeo aqui, seu líder não é pastor, do irmão Edinho. Tá certo? Então vamos começar. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Yahweh, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o espírito de Yahweh deste modo. Todo espírito que confessa que Yahushua veio em carne procede de Yahweh. Mas todo espírito que não confessa a Yahushua não procede de Yahweh. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Yahweh e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Quem é que está no mundo? Terrom. Aquele que está em nós é Yahweh. Ele é maior do que aquele que está no mundo, que é Terrom. Eles vêm do mundo. Eles quem? Esses falsos profetas, esses que levam as pessoas a adorarem um templo de pedra, entendeu? Adorar outros deuses, adorar a esse Deus aí que está no mundo, tá certo? Eles vêm do mundo. Inclusive, eles vêm do mundo por quê? Porque tudo para eles é físico. As promessas de Deus é físico,
né? Você tem que ter as coisas deste mundo, conquistar bens deste mundo, entendeu? Tudo isso vem deste mundo, é físico. Eles não falam do espiritual. Eles não falam das coisas lá do alto. Mas eles falam daqui terreno. Você vai ter a sua casa própria, você vai ter um bom emprego, você vai ter o seu marido, você vai ter isso, aquilo, tudo terreno. Mas não fala, você é o templo. E Yahushua é o único pastor, o único caminho, eles não falam. A vida eterna é a única promessa que ele prometeu para nós, e a promessa é esta, não é promessa deste mundo, dessas coisas terrenas. Isso eles não falam. Por isso que eles são do mundo. Eles vêm do mundo. Por isso, o que falam procede do mundo. E o mundo os ouve. Quem é o mundo que ouve? Terron, que é o Deus desse século, que é o Deus deste mundo. Nós viemos de Yarro. Por quê? Porque Terron é o Deus deste físico, amados. Tá? Então, quando as pessoas estão num templo de pedra adorando a Deus, pensando que é Yarro, na verdade elas estão adorando a Terron. E aí ele vai e promete as coisas deste mundo, como ele fez com Yahushua, Mateus 4. Né, que Yahushua estava em jejum e ele prometeu: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Yahushua disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente ao Senhor, somente a Yahweh adorarás. Foi o que Yahushua disse para ele. Então, quando as pessoas adoram este Deus que está neste mundo, ele oferece as coisas deste mundo para aquele que quer, porque tem uns que são fiéis no dízimo, são fiéis na igreja, são fiéis nisso, estão passando o pão que o diabo amassou com o rabo, só falando assim, entendeu? Pra gente entender. E ele não dá, ele dá para quem ele quer, quando ele quer, entendeu? É assim, não tem aquele compromisso de dar para todo mundo, de abençoar todo mundo, tá certo? As pessoas vivem mais na miséria. Por quê? Porque estão adorando a um Deus falso. Nós viemos de Yarro, e todo aquele que conhece a Yarro nos ouve. Mas quem não vem de Yarro não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Tá certo? Então, a gente conhece o espírito da verdade quando a gente fala a verdade de Yarro no entendimento, para adorar no espírito, não no físico. E o espírito do erro é aquele que leva as pessoas a irem num templo físico, a adorar no físico, fazer tudo físico, entendeu? Adorando outro Deus, que é o espírito do erro, que habita nas igrejas, porque Yarro não manda espírito de erro em denominações. Yarro não está lá, como é que ele vai mandar espírito do erro? Lá, espírito de mentira, sendo ele é verdade, ele é luz e nele não há trevas nenhuma. Então, quem manda esses espíritos do erro nessas igrejas é o próprio Terron, não é Yarro. Yarro não habita nesses lugares e ele não manda nada contrário da sua natureza, porque a natureza de Yarro é boa, ele é amor, ele é paz, ele é longânimo, ele é compassivo, tá certo? Ele é luz, nele não há treva nenhuma. Então não tem, e ele é verdade, então não tem como ele ir ao contrário da sua natureza e fazer uma coisa contrária. Isso não existe. Então, esse que leva o espírito do erro e do engano nas igrejas de pedra, esse é o próprio Terron, tá certo? Então aqui, ó, dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Yarro. Aquele que ama é nascido de Yarro e conhece Yarro. Quem não ama não conhece Yarro, porque Yarro é amor. Olha só a natureza de Yarro. Yarro é amor. Foi assim que Yarro manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Yarro, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Yarro assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Yarro. Se nos amarmos uns aos outros, Yarro permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Veja, ele nos deu do seu Espírito. Quando nós cremos que nós somos o templo, ele nos deu do seu Espírito. Ou seja, o seu Espírito habita em nós, naquele que crê que é o templo. Mas quando nós cremos que é o templo, que somos o templo,
Então nós não vamos mais a um templo físico. Por quê? Porque nós somos o templo, morada do Espírito de Yahweh. Tá certo? Então ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Yahushua é o Filho de Yahweh, Yahweh permanece nele e ele em Yahweh. Veja, olha só que interessante. Se alguém confessa publicamente que Yahushua, né, aqui está Jesus, mas é Yahushua, é o Filho de Yahweh. Não está falando assim que Yahushua é Yahweh, que Yahushua é Deus. Não, Yahushua é o Filho de Yahweh, tá certo? Porque nós temos que confessar como está escrito. Eu vou colocar um vídeo aqui também do Você Deveria Saber do Rubens Sodré, e ele fala que o Criador veio entre nós, né? Ele crê que o Pai é o Filho. Mas não é assim que a Escritura diz. A Escritura diz, olha, veja, se alguém confessa publicamente que Yahushua é o Filho de Yahweh, não está falando que Yahushua é Deus, que Yahushua é Yahweh, mas ele é o Filho de Yahweh. Yahweh permanece nele e ele em Yahweh, tá? Aquele que crê e que confessa publicamente. Mas como confessar publicamente? É confessar a gente falando verbalmente, né, com a nossa boca, que Yahushua é o Filho de Yahweh, falar da promessa que ele nos fez, falar do sacrifício que ele fez por nós, para aquele que crê, falar tudo que a gente está falando aqui, de andar no entendimento, no Espírito, de ser o templo, entendeu? Tudo isso. Então, Yahweh permanece nele, permanece quem? Naquele que confessa que Yahushua é o Filho de Yahweh. É o confessar publicamente, confessar também com as nossas atitudes. Né? Porque às vezes o nosso testemunho fala muito mais do que a nossa boca, tá certo? Mas quando a gente anda no Espírito do Pai, né, nós praticamos esse testemunho, esse bom testemunho do Pai. Por quê? Porque o Espírito, ele mesmo pratica essas boas obras do fruto do Espírito em nós, tá certo? Porque o próprio Yahushua disse, sem mim nada podeis fazer. Então é o próprio Espírito que pratica em nós. Basta somente a gente crer e a gente passar a ser o templo e não ir mais a templo, tá certo? E a gente ser guiado pelo Espírito. Então, o Espírito já pratica essas obras em nós. Então, se alguém confessa publicamente que Yahushua é o Filho de Yahweh, Yahweh permanece nele e ele em Yahweh. Então, vocês vejam, Yahweh permanece naquele que crê, que confessa, que dá um bom testemunho, e ele permanece em Yahweh. Por quê? Porque o Espírito habita em nós e nós andamos no mesmo entendimento do Espírito. Tá certo? Assim como Yahushua é um no Pai, no entendimento, nós também somos um no Pai e no Filho, no mesmo entendimento do Espírito. Assim, conhecemos o amor que Yahweh tem por nós e confiamos nesse amor. Yahweh é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Yahweh, e Yahweh nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quem é esse perfeito amor que expulsa todo medo? É o próprio Yahweh. Por quê? Porque quando nós estamos no amor, que é Yahweh, porque Yahweh é amor, esse próprio Yahweh, que é o amor, ele expulsa o medo, ele lança fora todo o medo, tá certo? Ele mesmo lança. Por que ele lança fora todo o medo? Ou então ele expulsa, né, como tá aqui. Em outra versão tá lança fora. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Yahweh, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Yahweh, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama Yahweh, ame também seu irmão. Agora eu vou colocar aqui esse vídeo, tá, amados, do irmão Edinho, e vocês vão ver aqui, ele vai botar um trecho aqui do Agenor Duque, né, que é um falso profeta, e vocês vão ver aqui, segundo o que a gente leu em 1 João 4, falando do amor, que Yahweh é amor, para ver qual o espírito que habita nesse Agenor Duque, tá certo? Vou colocar aqui, tá bom, pra gente?
problema desses líderes religiosos é eles dizerem que eles são os pastores, que eles são os líderes. Mas na verdade, vocês não são pastores. Na verdade, vocês não são líderes. Porque a Escritura, ela é clara quando ela diz, de uma maneira bem simples, aqui no livro de João, capítulo 10. Olha o que diz João 10. Ó. Em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra porta, outra parte, é ladrão e assaltante. Aí eu faço uma pergunta para você, líder religioso, você que diz que é pastor. Eu te pergunto, que porta é essa que você tem que entrar? Logicamente que vocês vão dizer que essa porta é a denominação evangélica. Mas essa porta não é a denominação evangélica. Não é essa porta que o Salvador está falando. Se vocês fizerem uma pregação com este capítulo aqui, vocês vão enxergar que a porta não é o prédio que vocês chamam de igreja. Olha o que a Escritura diz em relação a essa questão de ser pastor. Verso 2 do capítulo 10 de João. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre as ovelhas, ouve a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Veja, o verdadeiro pastor, ele não traz ovelhas para dentro, ele as leva para fora. E o que nós vemos no sistema cristão, evangélico e católico é que ao invés do pastor levar as ovelhas para fora, eles a trazem para dentro. Então já vai contra essa palavra do verdadeiro pastor. Aqui, verso 4. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, né? Então se tem, as ovelhas estão saindo do sistema evangélico e católico, estão saindo das sinagogas. Não é porque elas são anticristo, como vocês estão pregando, ou são desigrejadas, desviadas. É porque o verdadeiro pastor que não habita dentro da denominação evangélica, ela está tirando os escolhidos para fora. É os últimos dias. Então, essas ovelhas que vocês estão chamando de endemoniadas, porque estão abandonando o sistema de vocês, não é porque elas estão endemoniadas que elas estão saindo, ou é porque elas estão desviadas. É porque elas encontraram o Salvador quando elas pensavam que já o tinham encontrado dentro da sinagoga que você disse que é a igreja. Veja aqui, ó. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Então as ovelhas vão fugir dos estranhos. Porque muitos que já estão dentro das denominações evangélicas, das denominações católicas e das judaicas também, já estão achando estranho esse rabino, já estão achando estranho esse pastor, já estão achando estranho esse padre. E elas estão vendo que o verdadeiro pastor não pode ser esses que as representam. Olha que interessante, a partir do verso 6. E Yahusha lhe propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou Yahusha a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Lembra lá em cima? Em verdade, no verso 1, em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Olha bem, a porta do aprisco das ovelhas é o nome de Yahusha, que não se encontra dentro da sua congregação, meu caro líder evangélico. A porta que você acha que você entrou, que é a porta das ovelhas, na verdade ela é a porta de ladrões e salteadores. Vocês estão fazendo um trabalho de ladrão, de salteadores, não é eu que estou dizendo, está aqui na Escritura. Porque ele, o verdadeiro templo, aquele que destruiu o templo em 3 dias e reconstruiu pelo seu corpo,
Ele é a porta do templo que ele mesmo se fez. E ele foi o último dízimo, pendurado no madeiro e morto, para que o seu sangue, não de animal, mas o sangue do Filho, do nosso Criador Yahweh, fosse derramado por todos nós, inclusive pelo próprio Adão, que estava nos seus pés ali no Gólgota. Veja que interessante essa palavra. E Yahushua lhe propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. E assim está muito de vocês. Vocês não estão entendendo o que nós estamos dizendo na internet. E por vocês não entenderem, vocês estão nos chamando de endemoniado, de encapetado, de desigrejado. Pese o Senhor hoje a minha vida e a sua. Que Deus pese-me entre eu e você. Você tem blasfemado o ungido de Deus. Eu não sou um cheirador de cocaína, eu não sou um alcoólatra, eu sou um homem de Deus. Você disse que verá a minha queda. Então, se eu sou um profeta de Baal, é 3 dias. Ou Deus me abate e abate a minha casa, ou a ira do Senhor virá contra ti. Ou eu nunca, se eu sou um falso profeta, você saberá. Ou Deus me recolhe, ou a ira do Senhor virá sobre ti. Ou eu sou esse falso profeta que você fala. Diz o Senhor, você está amaldiçoado agora. Dando aqui uma pausa, amados. Aí eu pergunto a vocês, esse Genoduque, ele está no amor do verdadeiro Deus, que é Yahweh? Veja o que ele falou, veja a ira dele. Aí vocês olham bem o Deus que ele serve e o Deus que ele leva as pessoas que estão lá na denominação dele a servir. E assim são todos, porque todos são falsos profetas, todos são falsos mestres, porque há um só pastor, que é Yahushua. Ele é o único pastor. Os nomes que eu particularmente já estou acostumado já, e para mim não afeta em nada. Mas eu fico preocupado com vocês que estão seguindo esse caminho, que vocês pensam que é da salvação. O próprio Estevão disse que o nosso Salvador não habita em templos feitos por mão de homens. Ele não habita. Definitivamente, o nosso Salvador não habita. Nem o Salvador, nem o Criador não habita em templo feito por mão de homem, muito menos o Espírito dele. O verso 7, ele é bem interessante. Ó. Portanto, tornou Yahushua a dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta. Yahushua está dizendo agora, eu sou a porta. Olha aqui, ó. Verso 7. Eu sou a porta das ovelhas. Não é Igreja Universal, não é Batista, Presbiteriana, Assembleia, Quadrangular, Deus é Amor, Sara Nossa Terra, Mistério Mir. Não é Vitória em Cristo, Mundial. Não é essas nomenclaturas na fachada dessas religiões templárias que vão representar a gente. Quem nos representa é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador, Ele é a porta, e é por Ele que nós temos que entrar. Não é pela porta chamada Igreja Evangélica, Igreja Católica, Sinagoga de Judeus, não é nada disso. No verso 8, todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Ele repete de novo no 9. Eu sou a porta. Ele está dizendo, eu sou uma das portas. Tem a Universal, Graça, Batista, Presbiteriano, mas eu também sou. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo aqui único e exclusivamente, ó, eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Você acha que você é salvo estando numa igreja evangélica, católica, judaica? Negativo. Você só vai ser salvo se você conhecer a porta e entrar por ela. Só essa porta chamada Yahushua tem condição de te salvar. Eu não estou preocupado se você está com raiva, se você está nervoso, se você está querendo vir aqui na minha casa, vir me pegar. Não estou preocupado contigo. A minha preocupação mais do que isso
é vocês pensarem que estão salvos dentro de um templo evangélico, quando o nosso Criador não habita em templo feito por mão de homens. Está lá em em Atos capítulo 7, a partir do verso 44, 45, 46. Ele não habita em templo feito por mão de homens. O Estevão disse isso e morreu apedrejado. Isso não é pregado no sistema evangélico. Isso não é pregado em cima do teu púlpito, né? Do seu altar, do seu palanque. Olha o que ele diz aqui, ó. Eu sou a porta, verso 9. Todo aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? É o diabo? Não. O ladrão são todos esses líderes que chamam dinheiro de dízimo para assaltar a sua fé, a sua ingenuidade e a sua meninice, porque vocês estão dando e continuam dando, porque vocês não examinam a Escritura. Porque se você examinasse a Escritura, você não pegaria o seu dinheiro, chamaria de dízimo e colocaria na mão de um mercenário. Esses que estão aí não são pastores evangélicos, me desculpe, são mercenários. É a Escritura que está dizendo. Olha aqui, ó. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Aí o mercenário, que se diz pastor, diz que o ladrão é o diabo. Aí joga a culpa no diabo. O diabo também é um cão desgraçado. Mas nesse caso aqui, o ladrão já não é ele. O ladrão já é vocês, líderes evangélicos. Você mesmo, que diz que sobe em cima do altar, que prega, que pede dízimo, oferta, que é o líder da igreja, é o presidente, é o pastor. Você é ladrão e salteador. Porque a Escritura está dizendo que vocês estão assaltando as pessoas na igreja, usando a palavra dízimo como dinheiro, quando o dízimo, o último dízimo foi o Salvador no madeiro. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. E a Rússia está dizendo, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Tem algum pastor aí que deu a vida por você? Pagou. Ele não paga nem a tua conta, não ajuda nem aquela membro mais pobrezinha a trocar a telhazinha da sua casa, que quando chove, pinga e molha tudo. Eles não dão nem um prato de comida. E quando eles dão, a sua direita, né? Eles têm que mostrar que dão, que faz, que acontece. É difícil eles ajudar, tem tanta gente passando fome dentro da própria. Eu já vi obreiros, eu já ajudei. Obreiros de Igreja Universal, de Igreja da Graça, de Casa da Bênção, passando fome, fome mesmo, de não ter o que comer. Isso é muito profundo. Isso eles não falam. E ele diz aqui, ó, o mercenário a quem não pertence as ovelhas não é o pastor. De modo que quando ver vir o lobo, aí sim é o diabo, o lobo aqui figura o diabo, deixa as ovelhas e foge. Esses pastores estão muito acostumados a brigar com Pombagira, Tranca-Rua, Chucaveira, mas não briga com Samael, não briga com Bafomé, não briga com o Baal-Zebu, não briga com esses demônios mais fortes. E são justamente esses que estão fazendo uma desgraça na vida desse povo que se encontra dentro desses templos, cujo o espírito que está aí não é o espírito do nosso Salvador, porque ele não habita em templo feito por mão de homens. Está escrito no amado. Ele não habita em templo feito por mão de homens. Olha o que diz, ó. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Você já viu algum mercenário na tua casa? Eu vejo tanta gente sentando no gabinete do pastor para contar os seus problemas, mas o pastor não sai dali daquela cadeira para ir lá na casa dela e resolver. O que a senhora precisa? Eu preciso pagar uma dívida, pastor. Ela manda a pessoa orar, ou então, quando ele vai muito mais além do que ele pode ir, ele dá um envelope para ele e diz, faz uma oferta. Só vai fazer uma oferta, vai trazer, e Jesus vai abrir a porta para a senhora. E a pessoa, coitada, vai empurrando com a barriga um sistema que é de ladrões e salteadores. Isso é muito forte. E diz aqui, ó, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Que coisa linda, né? E dou a minha vida pelas ovelhas.
Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para dá-la e autoridade para tornar a tomá-la. Este mandato recebi de meu Pai. E a Rúshua está dizendo isso. E por causa dessas palavras, os judeus se dividiram novamente. Muitos diziam, está possuído por um demônio. Veja, não é só contigo não, meu amado, que está em Arúshua, que esses líderes evangélicos chamam de demoniado, não. Não é só vocês que esses pastores, o pastor da época aqui, chamava Salvador de demoniado. Outros pastores de hoje, dessa época contemporânea, eles fazem a mesma coisa que esses líderes faziam. Eles nos chamam de demoniado, de anticristo, de desigrejado. Eles nos chamam de tudo que eles puderem chamar para poder eles se livrarem da verdade que nós estamos falando. Mas eu digo uma coisa, eu respeito vocês, líderes evangélicos, como homens, como pessoas, como cidadão, mas eu não respeito como pastor, porque pastor vocês não são. Vocês podem ser tudo o que vocês quiserem, menos pastor, porque o verdadeiro pastor, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor morreu no madeiro, e foi o que ele fez. Ele morreu no madeiro, deu a vida pelas ovelhas e deu o espírito dele para que ninguém precise seguir a homens de novo, como era feito na lei. Mas aquele que tem fé, ele enxerga o espírito de Yahweh, ele enxerga o espírito do Criador aonde quer que ele vai. Não há necessidade que ninguém lhe ensine, porque o próprio espírito do Criador o guia por todo o caminho da verdade. Ele pega o seu dinheiro, ele não é ensinado a chamar de dízimo erradamente e dar num sistema evangélico. Ele pega o seu dinheiro e ele ajuda uma pessoa, porque o segundo mandamento na Escritura é amar o seu próximo como a ti mesmo. Não é amar a igreja como a ti mesmo. Não é amar o sistema evangélico, o sistema católico, o sistema judaico, mas é amar ao seu próximo, amar uma pessoa como a ti mesmo. É isso que o Salvador está dizendo. Ele não está dizendo que você tem que amar uma denominação evangélica. Eu já vi até pastor dizer, esses que estão na televisão, que aquele que ajuda um pobre está tirando o dinheiro da igreja, está mexendo onde não deve. Você é um mercenário, você é um ladrão salteador. Falam calmos e mansos, mas na verdade estão que nem aquela besta do Apocalipse 13, 11. Eles vêm, eles falam como dragão, né? Eles têm 2 chifres como cordeiro, mas eles falam como dragão. E assim são muitos desses ladrões salteadores. Vocês vão continuar pedindo dinheiro, chamando de dízimo, o povo com medo, porque o povo pensa que dinheiro realmente é dízimo. E não tem noção de que o dízimo morreu por ela no madeiro. Ela não tem noção do que seja dízimo. Você diz que dízimo é 10%. Dízimo é 10ª parte. Meu amigo, dízimo não é nem 10% e nem 10ª parte. O Salvador mandava o povo na lei levar a 10ª parte do dízimo e não a 10ª parte que é o dízimo. Era a 10ª parte do dízimo. Então veja, já existia o dízimo. Então a pessoa tinha que ir lá naquele dízimo, que era o animal morto, pegar a 10ª parte do dízimo e levar até onde o Criador escolhia. A gente tem que ter muito cuidado com a pregação desses ladrões salteadores, que esses que se fazem passar por pastores, mas são, segundo João 10, mercenários. Amados, eu vou colocar esse vídeo, tá? Como eu tô fazendo, colocar os vídeos no link da descrição, tá certo? Então agora aqui, amados, eu quero ler com vocês apenas um versículo, tá? De Provérbios. Provérbios 21:16, tá? Peraí, 21:16. Tá escrito aqui. Ó, quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos, tá?
Então agora vamos ver aqui nessa Bíblia aqui, para ver como é que tá. Provérbios. Cadê você, Provérbios? Mais pra cá, pra baixo. Depois dos Salmos. Eita, pera aí, amado, já achei. Que essa Bíblia aqui é mais, assim, é menor a letra, né? Ó, Provérbio 21:16. Tá? Vamos ver aqui como é que tá aqui na Bíblia Viva. 21:16. Quem conhece o caminho do bem e prefere andar constantemente pelo caminho do mal, destruirá a sua própria vida. Certo? Qual o caminho do mal? Então vamos ver aqui noutra versão aqui, que tem várias versões, né? Nova versão internacional, vamos ver. Quem se afasta do caminho da sensatez... Ah, tá, esse aqui é a mesma. Então eu tô naquela... Então, porque eu nem percebi isso, amados. Eu tô naquela mesmo. Corrigido e fiel, vamos ver. Ó, o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Vejam, por que eles mudam várias versões? Aqui a gente está na Almeida Corrigida e Fiel. A gente leu 2 versões, né? 3 versões, a Bíblia, a versão nova versão internacional, e agora é essa, Corrigida e Fiel, né? Então vocês vejam que eles mudam, justamente para a pessoa não se ligar nisso. Mas aqui está dizendo bem claro, ó, o homem que anda o homem que anda desviado do caminho do entendimento. Qual é o caminho do entendimento? É o caminho do espírito, de você andar no espírito. Na congregação dos mortos repousará. Tá certo? Na congregação dos mortos repousará. Por quê? Porque aqueles que estão indo no templo de pedra estão na congregação dos mortos. Por quê? Porque o Altíssimo, o Deus que é vivo, ele não habita lá. Quem habita lá é a morte. É o Deus morte, Terrom. Então, na congregação dos mortos, ou seja, por que está falando isso? Porque é na reunião, no lugar que eles se reúnem para adorar esse Deus Terrom. Eles estão mortos no entendimento. Então, por isso que está falando que na congregação dos mortos repousará. Tá certo? Porque eles estão na congregação dos mortos de entendimento. Porque eles não estão andando no espírito, no entendimento do Pai. Mas eles estão andando no físico, na carne, na morte espiritual. Tá certo? Então agora aqui, amados, eu vou colocar aqui para vocês um outro vídeo, tá? Do Verdade Oculta 2 também, né? Que é o Você Deveria Saber 1, Prepare-se, do irmão Rubens. Tá certo? Então, vou colocar aqui para vocês. Esse vídeo também que é muito bom. Meu nome é Rubens. Durante 16 anos, eu participei de cultos evangélicos e trabalhos religiosos em um templo como este que está aqui atrás. A partir do momento que eu decidi ler a Bíblia de forma linear, e não mais os pedacinhos aqui, ali e lá, que são mandados ler através de estudos e pregações evangélicas, eu tive uma compreensão da Escritura bem diferente daquilo tudo que eu havia aprendido durante 16 anos servindo ao processo religioso evangélico. E agora, eu gostaria de compartilhar com você um pouco deste conhecimento advindo diretamente das Escrituras, e que é bem diferente, em certos casos até o contrário, do que eu aprendi durante 16 anos em um templo como este aqui. É normal que as pessoas no seu dia a dia, na sua correria, ela viva tranquilamente, né, a sua existência e vá tocando barco conforme a maré, dançando conforme a música. Mas geralmente chega um momento na vida da pessoa que ela fala assim: olha, eu já estou me
ficando mais maduro, ou até mesmo jovem ainda, né? Mas ela diz assim: eu quero um compromisso com Deus, eu quero rever meus conceitos, eu quero dar uma olhada legal nessa situação toda e eu estou pensando seriamente em buscar a Deus. Eu vou visitar um culto, eu vou participar de uma igreja, eu vou me aproximar mais de Deus. Isso é comum acontecer na vida das pessoas. E essas pessoas então agora vão visitar a religião evangélica, porque acreditam que é a religião evangélica a autorizada por Deus para puxar as pessoas, né, mais para próximo dele. Essa pessoa então, vamos dizer, visita uma igreja e se converte à religião evangélica. E com a minha amadinha aqui do meu lado, né, a gente inicia esse trabalho perguntando: quando a pessoa decide buscar a Deus, o que essa pessoa deve saber, minha amada? Por exemplo, bom, na minha opinião, né, eu acho que ela deveria saber como foi, né, a vida de Cristo, segundo a Bíblia. a trajetória do que ocorreu. A trajetória do que ocorreu, principalmente, né? Hoje não é tão comum mais ir ao cinema para ver a vida de Cristo. Eu nem sei se passa mais no cinema. Eu acho até que não passa. Mas quando eu era jovenzinho, os cinemas deixavam a programação normal dele e na semana chamada Semana Santa, os cinemas exibiam a vida de Cristo. Então era um momento que as pessoas podiam ver aquele filme narrando a trajetória de Jesus Cristo, do seu martírio, da sua crucificação, aquela coisa toda, amada. E hoje, é claro, né, a evolução aí proporciona videocassete, Sim. né, e agora recentemente DVDs. Então as pessoas têm muitos outros meios, além da própria internet, que se torna cada vez mais popular, de assistir a vida de Cristo. Eu acho que até hoje na televisão passa, quando é essas datas de Semana Santa, sobre a vida de Cristo. A televisão ainda passa alguma coisa, né? Passa alguma coisa. Então, amado, agora é um detalhe interessantíssimo de se notar com atenção, que dentro do processo religioso evangélico, da igreja evangélica, há um contraste entre o filme que você vê da vida de Cristo e o aprendizado que se tem na religião evangélica. Eu digo um contraste por quê? Pelo seguinte, amada, quando você vê a vida de Cristo, há uma narrativa linear, linear dos fatos acontecidos. Tem filme da vida de Cristo que começa com o nascimento de Jesus, tem filme que começa antes do nascimento de Jesus, né? Tem filmes que começam em cada setor da vida de Jesus. Mas seja o filme esse que comece onde começar, uma coisa é certa: ele vai mostrar os fatos acontecendo em uma ordem cronológica, tipo uma sequência de ABCD 1, 2, 3. Entende? Não é de acontecer algo aqui na vida de Cristo, daqui a pouco pula para o final, pula para o meio, pula para o fim. Essa experiência de conhecimento, amada, que se tem na vida de Cristo, que é apresentado nos filmes ou no cinema, dentro da religião evangélica, não espere, porque você nunca terá. Entende? A religião evangélica, nós pensamos aqui, antes de entrarmos nela, que o que nós vamos ver dentro da religião é algo totalmente compatível, por exemplo, com o filme A Vida de Cristo. Eu já não estou citando aqui a Bíblia. Pelo menos no porque filme. no momento que você parte para o bíblico, tudo se explica, mas nada se justifica. A missão nossa neste tipo de trabalho que a gente está fazendo, vamos dizer, nesta série de trabalhos, é mostrar justamente que a narrativa dos fatos através da Escritura, elas não são bem de acordo com o processo de aprendizado que nós temos dentro da religião evangélica, difere. Então, por isso, neste primeiro episódio, né, nesse primeiro estudo nosso, nós estamos aqui abordando justamente a vida de Cristo, não só em relação ao filme do cinema, seja ele qual for, o mais novo ou o mais antigo, né? Não é em relação especificamente ao filme do cinema, mas a vida realmente do Salvador, né? Como ocorreu a vida do Salvador de quando ele nasceu até quando ele morreu.
é o tema dessa primeira oportunidade que estamos tendo dentro do aquilo que você deveria saber. Tá certo, amada? Certo. Assim, voltando à retórica do que nós estamos aqui conversando, eu creio que é muito propício a gente perceber, amada, que a religião evangélica, quando puxa para dentro dela alguém para ser seu membro, a partir deste momento, a pessoa ali dentro jamais terá uma visão linear do conhecimento amplo do Salvador que morreu por nós. É mais fácil você ter esse conhecimento, já não digo lendo a Escritura ou a Bíblia, é mais fácil você ter essa visão correta assistindo um filme de Hollywood. Agora você veja a que ponto chegamos, hein? Verdade. Hã? É verdade. É mais fácil você ter uma visão global, completa, do que representa de fato e verdade o nosso Salvador, que morreu por nós, assistindo uma produção de Hollywood ou de Roma, porque uma grande parte dos filmes sobre Jesus foram feitos em Roma, pela Igreja Católica, né, as produções romanas. Você vai ter mais informações verdadeiras, mais conteúdo, do que eu em 16 anos tive dentro da religião evangélica. Sim. Entende, amado? Entendo. Então, hoje eu creio que há uma forma da gente esmiuçar esse assunto aqui, nesta primeira participação nossa, neste primeiro estudo sobre o que você realmente deveria saber na religião evangélica. Não acreditam naquele que ele enviou, estudam as Escrituras pensando que vão achar nelas a vida eterna. No entanto, elas dão testemunho de mim, mas não querem vir a mim para ter a vida eterna. Eu não aceito elogio dos homens, pois eu já os conheço muito bem. Para que possamos conhecer, amado, a vida de Cristo, né, a trajetória do Salvador ao seu longo tempo de vida, 33 anos, eu creio que é bom começar conhecendo a história ampla do povo de Israel e até mesmo antes, né, na criação do mundo. Há uma breve história de tudo isso para que a gente possa chegar até Jesus Cristo, né, até o Salvador que morreu na cruz. O que ocorre é o seguinte: o Criador fez o mundo e ali fez o homem e a mulher, Adão e Eva, até aí todos conhecem. Entrou no mundo o pecado. O pecado foi a transgressão da ordem do Salvador, do Criador, a desobediência. E Adão pecou. Depois de Adão ter pecado, ainda o filho dele matou o próprio irmão. E aí há uma falta de amor ao próximo. E isso desencadeia uma série de problemas de pecado no mundo. Depois vem a fase em que o mundo estava tão contaminado com o mal, em que nenhum amava o seu próximo, que o Criador trouxe o dilúvio. Matou a população da terra toda, salvando-se apenas 8 pessoas. Das 8 pessoas que se salvaram, os filhos de Noé criaram cidades e grandes localidades. E havia uma região conhecida como Suméria ao longo da história, onde ali tinham os caldeus, chamado Ur dos Caldeus. E um certo dia o Criador do céu e da terra fez chamado a um homem, filho de Terá. O nome deste homem era Abrão. E Abrão obedeceu o chamado do Criador, e o Criador o fez algumas promessas. Entre elas, uma promessa que alcançou também nós hoje. A promessa de que em Abrão seriam benditas todas as nações. Então houve um acordo chamado aliança, né, com Abraão. Passou-se o tempo e essa aliança com Abraão, ela foi selada na vinda de um homem, o nosso queridíssimo Salvador, que morreu por nós. O próprio Criador que se fez carne e habitou entre nós. Então, o que ocorre dali para cá é que há agora uma informação mais refinada que nós precisamos saber sobre este homem que nós conhecemos como Jesus, o Cristo, que é o nosso Salvador. Nós devemos, amada, saber, e eu creio que você saiba, que ele vem de uma raiz, de uma genealogia, né? De uma família. Pergunta, amada, qual é a família do Salvador da qual ele vem? Judá. Da família de Judá. Que família de Judá é essa? Talvez as pessoas que estão no processo religioso protestante evangélico não saibam. Então, o tema aqui é tudo aquilo que a pessoa deveria saber.
porque aí ela consegue juntar os pontos e ter uma informação global da coisa, o que ela jamais vai obter dentro da religião evangélica. Eu digo isso por quê? Porque eu sou o cara e sou dono da verdade? Não. Porque eu estive 16 anos lá e não obtive. E não teria obtido se eu não passasse a ler a Bíblia. E quando eu passei a ler a Bíblia de forma linear, a primeira atitude que eu tive é sair de lá. Porque eu descobri que aquilo não era a vontade do nosso Pai, né? E as pessoas podem também, por si próprias, analisar tudo e reter o que for bom. É verdade. Não é, amado? Com certeza. Então, tanto que existe o medo. Eu vou sair da igreja e vou fazer o que não devo. Peraí, nós não estamos falando hora nenhuma de largar os valores da obediência ao Criador. Hora nenhuma falamos isso, né? Largar os valores da obediência ao Criador você não deve fazer nunca, nunca mesmo. E isso é uma coisa. O sistema religioso é outra coisa. Bom, amado, eu vou colocar esses vídeos para vocês, tá certo? Na descrição do vídeo. E realmente é isso aí, né, amados? Quando ele falou assim que o Criador, ele criou, né, o homem, na verdade foi o pai e o filho, os dois criaram, né? Porque o próprio Yahweh disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, se ele disse a nossa imagem e semelhança, é porque o filho estava com ele, desde o princípio, né? Então, os dois estavam juntos, como diz em João 1, né? Que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Yahweh, e o verbo era Yahweh. Só que esse o verbo era Yahweh, é no entendimento, que os dois estavam juntos ali, os dois são um no espírito, porque o pai é espírito. E o filho é um no espírito do pai. Nesse espírito que é o pai, o filho é um nesse espírito. Mas não é que o filho é Yahweh, o pai, e o pai é o filho. Tá certo? É isso que a gente tem que entender, tá? O pai é o único Deus verdadeiro, como o próprio Yahushua disse em João 17:3, né? Que a vida eterna é essa, que nós conheçamos o único verdadeiro Deus e a Yahushua a quem Yahweh enviou. É isso que Yahushua disse em João 17:3, tá certo? Então nós temos que crer assim, que Yahweh, ele é o Pai, o único Deus verdadeiro, ele é a luz e nele não há trevas nenhuma, ele é amor, tá certo? Ele é benigno, ele é longânimo, ele é compassivo, esse é Yahweh. E o filho, ele é o filho de Yahweh, tá certo? Que Yahweh, ele falou quando ele disse, haja luz, e viu Yahweh que a luz era boa, tá certo? Essa luz era Yahushua, que ele é a luz do mundo, ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo, tá certo? Então, Yahushua é a luz que Yahweh, ele criou. E essa luz é o que? É a alma, porque Yahushua é a alma, tá certo? E Yahweh é espírito, Yahushua é a alma, tá? Só que quando Yahushua ele veio, o espírito do Pai é que gerou Yahushua na Virgem Maria, né, na Mãe Maria, certo? Então, ela não teve nenhum relacionamento sexual, né, para ter Yahushua. Não, o próprio Espírito gerou Yahushua nela, certo? Então, o Espírito que é o Pai, que gerou Yahushua nela, estava em Maria, porque ele foi gerado. Então, por isso que o Pai estava com Yahushua, tá certo? No Espírito, porque o Espírito do Pai estava em Yahushua, tá certo? E Yahushua também estava no Pai, no Espírito, no entendimento, tá certo? Então, tanto que Yahushua disse que eles sejam um, na oração dele em João 17, ele diz que eles sejam um. Eles quem? Aqueles que Yahushua salvou, aqueles que Yahushua está guiando, tá certo? Então ele diz que eles sejam um, assim como eu sou um em ti, que eles sejam um em nós como? No entendimento. Então eu não sou Yahweh não sou eu sou Elisete,
mas que está no entendimento, no mesmo espírito que é Yahweh, porque o espírito do Pai habita em mim, e eu estou no mesmo entendimento do Pai e do Filho. Tá certo? É isso que a gente tem que entender. Então, o Filho, ele não é Deus. O Filho, ele estava com Yahweh, tá certo? E o Pai, que é o único Deus verdadeiro, estava no Filho, no Espírito. Tá? O Pai estava com o Filho, no Espírito. Mas o Filho, ele é um, o Pai é outro. E o Filho nunca disse que ele é Deus. Se o Filho fosse Deus, ele teria dito, eu sou Deus também. Ele disse que o único verdadeiro Deus é Yahweh. Certo? É isso que a gente tem que entender, tá, amados? Então, o irmão Rubens falou, né, que o Criador, ele se fez carne e habitou entre nós. Realmente, o Criador, que é Yahweh, ele gerou Yahushua na Maria. Então, o próprio Espírito que é ele estava também no ventre da Maria, porque ele mesmo se fez gerar. E aí estava o Pai e o Filho. E formou o corpo, mas o Pai estava no Filho, mas não é que o Pai é o Filho e o Filho é o Pai, tá certo? A gente tem que entender assim, e o próprio Yahushua disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, mas a gente tem que crer como está na Escritura, e não como a religião diz, porque a religião ela é enganosa, ela engana. Por quê? Porque ela não está na verdade, ela sempre tem que estar na mentira, no engano. Tá certo? Então, amados, que Yahushua nos dê um ótimo dia, né? Um entardecer maravilhoso na presença dele, tá certo? Que Yahushua carregue cada um de vocês na palma de suas mãos e sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Saiam das congregações dos mortos e vá para o entendimento, para a vida que é Yahushua, tá certo, amados? Então, até a próxima. Um abraço.